Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda videoaula de História Universal, que obviamente estas videoaulas que são uma das formas com que a Universidade Sénior eh, buscou resolver, ou pelo menos debelar a distância provocada pelo isolamento social devido ao Covid. A realidade é que desta forma conseguimos então fruir o conhecimento e as matérias que temos vindo a relacionar, apesar que tenho que admitir que as saudades por uma presenciais já são muitas. Perdão. Mas vamos lá. Tabulando então esta distância com estas nossas videoaulas, apesar de que eu gostava muito no futuro próximo criarmos então efetivamente uma plataforma que nos pudéssemos ver presencialmente a todos por videoconferência. Vamos ver, se não, estas próprias aulas espero que nos ajudem efetivamente a mantermos então a matéria em dia. A matéria em dia. Então nós, na semana passada, estivemos a falar então, efetivamente, vou desaparecer um bocadinho para colocar aqui então a nossa matéria à vista, nossa matéria à vista. Então nós, na semana passada, tivemos a oportunidade então de falar da arte grega, da arquitetura grega, também, uma espécie de introdução. E certo é que há muito para dizer, não só da arte, mas da própria cultura, propriamente dito. Nós estivemos a falar na semana passada no início da cultura, em termos culturais de Roma, e digo-vos desde logo que Roma, por exemplo, tinha ensino escolar gratuito para todos os cidadãos romanos. Todos os cidadãos romanos. As escolas, os liceus, que é daí que veio efetivamente o nome do liceu, era um ensino gratuito para todos os cidadãos romanos. Para todos os cidadãos romanos. A verdade é que a arte romana ela é sobretudo conhecida por três eixos fundamentais, que são a arquitetura dos templos, a arquitetura uh, dos aquedutos, das pontes, das vias de comunicação e também a pintura, outro eixo fundamental, e a escultura. A escultura. Sempre nós ouvimos, obviamente, falar de arte grega, sabemos que essa mesma arte foi a que influenciou tremendamente a arquitetura e a própria arte, no seu todo, na arte romana, na cultura romana. Principalmente quando se fala no ideal de beleza. A realidade é que quando nós vemos culturas romanas, nós vemos efetivamente plasmado muitas das ideias que os gregos já transmitiam a nível de uma certa visão já muito profunda da fisionomia humana, mas é também uma ideia de ideal de beleza. É verdade que não devemos confundir influência com cópia. Os romanos efetivamente conseguiram transpor transpor a arte grega, mas incluindo efetivamente características muito próprias, nomeadamente ao nível da arquitetura, com os arcos avalvatados, vamos ver daqui um bocadinho, técnicas novas de construção e que ultrapassaram efetivamente a influência grega. Os romanos conseguiram efetivamente exprimir o espírito próprio e verdadeiramente autêntico da sua própria arte. Mas não foi só a cultura grega que influenciou a própria arte, a arte e a cultura romana, também os etruscos. As influências etruscas foram muito importantes, ou seja, antes do surgimento da Roma propriamente dito, a influência etrusca foi muito, muito importante, muito mais que, por exemplo, os sabidos os látios. Os látios, sem dúvida, influenciaram do ponto de vista do latim. Mas no que diz respeito à arte, sobretudo à arquitetura, foi efetivamente a influência etrusca. A arte, a arquitetura, mas também a escultura, estão muito, muito aqui enraizados na cultura romana, subejamente influenciado então,
pela arquitetura e pela escultura etrusca, nomeadamente no que diz respeito à construção das cidades muralhadas, com traçado retilíneo, construção de pontes, túneis, esgotos, estradas, termas, inclusivamente, edificação de templos com pódios, pórticos, com colunas de madeira, não é? E paredes de tijolo cru, ou seja, sem qualquer pintura, sem qualquer pintura. Tanto é que o sensorialismo fez com que, o sensorialismo etrusco, fez com que os romanos investissem em construções racionais, voltadas sobretudo para a funcionalidade, não tanto para a beleza, não tanto para a estrutura, mas um bocadinho um misto das duas coisas. Não é? E tanto é que existem até tratados de Vitrúvio, que falam sobre efetivamente quais são as principais características relacionadas com como a arquitetura deve efetivamente ser. É? As construções que diziam, obviamente, para a grandeza material, é? E temos, por exemplo, aqui na imagem, as termas romanas, colocadas em Bath, localizadas em Bath, na Inglaterra, edificadas na altura do imperador Vespasiano, que ainda hoje mantém muito da sua estrutura original. Né? Fontes termais naturais, cujas temperaturas chegavam, inclusive, aos 46 graus de temperatura. Nós, por exemplo, aqui muito perto de nós, temos as termas de Chaves e as de Bande na Galiza, as termas de Aquisco e Quernis. Outras imagens aqui ilustrativas aqui, não? Figurativas, como eram os banhos públicos, então, de Roma, banhos esses, então, de influência essencialmente etrusca. Já a herança grega, obviamente, nós temos, sobretudo com as colunas, com os frontões, obviamente, com essa estrutura, não é? Uma boa prova disso é, obviamente, o panteão de Roma, significa casa dos deuses, não é? A sua fachada, o frontal e as colunas são muito semelhantes com as do Partena, que é chamada Casa da Virgem, em Grécia, na Grécia, efetivamente, se faziam, por exemplo, sacrifícios de virgens para aplacar a ira dos deuses, para aplacar a ira dos deuses. Então, temos então o panteão de Agripa, no lado esquerdo, e o Partenon de Atenas, no lado direito. Obviamente que as influências gregas vão se notar muito. Então, na arquitetura, a imitação da planta dos templos retangulares e circulares, na própria Basílica Romana, as transformações dos edifícios islâmicos, na decoração arquitetónica, mas também no urbanismo. Já que a Acrópole e as águas gregas, não é? Influenciaram os romanos que passaram, neste caso, da Acrópole para o Capitólio e para o Fórum, em vez de ser a Acrópole ou a Ágora, fazendo efetivamente repousar os seus planos urbanos nos modelos helenísticos, mas com uma grande diferença. Enquanto que as Acrópoles gregas eram construídas, digamos assim, no espaço, em altura, ou seja, de baixo para cima, não é? Sendo que no alto ficavam os edifícios mais importantes. A realidade é que os romanos fizeram isso com algumas das colinas de Roma, mas a maior parte dos edifícios ficavam habitualmente num plano, vá lá, horizontal, muito semelhante. Então, até que uma escritora, uma historiadora portuguesa, Ana Lídia Pinto, no livro A História da Cultura das Artes, da própria editora, dizia mesmo que Roma copiou com rigor as formas dos tipos de arte grega, mas a partir do século II a.C., a cópia perdeu a fidelidade e os modelos gregos começaram a aparecer associados ou adaptados à forma das estruturas inovadoras criadas pelos próprios romanos. Tá bom? Roma havia tomado consciência da sua originalidade. Tá, tanto é que depois do Alto Império, 27 a.C. a 192, já na nossa era, foi o período de ouro da arte romana. Os melhores exemplos encontram-se, por exemplo, criados pelas famílias mais importantes, nomeadamente as dos imperadores, como a de Augusto, dos Júlios Cláudios, ou dos Flávios e dos Antoninos. As principais características da arquitetura romana eram, sobretudo, a qualidade, a grandeza, a solidez, o poder e a força, princípios, então, enunciados por Vitrúvio, mas também ao nível da sua originalidade, ao nível dos materiais utilizados, novos sistemas construtivos, técnicas e instrumentos de engenharia e ainda o chamado barroquismo e decoração. Ou seja, características mais do ponto de vista decorativo. A arquitetura também era um instrumento de marcação da dominação romana
por exemplo, com os célebres muros, as ruínas, por exemplo, temos as ruínas da muralha romana, Northumberland, temos, por exemplo, a muralha de Antonino, por exemplo, ou o muro de Trajano, por exemplo, ainda nas Ilhas Britânicas. Os materiais utilizados, sobretudo os tradicionais, a pedra, a mármore, o tijolo, a madeira, era, mas depois temos ainda o opus caementicum, que era a argamassa de cal, areia, pedaços de calcário, cascalho e restos de materiais cerâmicos, nomeadamente o opus caementicum, ou menticium, era semelhante ao cimento. E tornava, obviamente, as construções mais rápidas, mais económicas do que a pedra, habitualmente. O opus caementicium, por exemplo, temos aqui a imagem. E ao nível dos paramentos, temos então ainda o opus retificantum, o opus incertum, opus quadruntum, o testaceum, o quadruntum e ainda o opus reticulatum. Ou seja, reparem então toda a tipologias de estruturas de paramentos da construção das paredes, de todas elas diferentes, algumas mais retilíneas, outras em alvenaria, como podemos ver. Por exemplo, outras, por exemplo, o óculo reticulatum, pequenas pedras com revestimento exterior regular, por exemplo, feitas com pequenas pirâmides de calcário, por exemplo. O opus incertum, porque não tinha, digamos assim, faz lembrar os nossos muros, muitas das nossas aldeias, os muros que separam terrenos, não é? Pedras pequenas e irregulares unidas por argamassa. Temos o opus quadruntum, ou quadratum, filhares de pedra aparelhada, todas em paralelepípedo habitualmente, ou retangulares, sobrepostos sem argamassa, cuja coesão se garante pela colocação de grampos metálicos, que foi outra inovação por parte dos romanos. Temos ainda o opus testaceum, ladrilhos cozidos, dispostos de modo a fazer desenhos quadrados e retangulares, muito utilizados na construção das estradas, das vias romanas, o opus quadratum, e o opus reticulocalutum. Pronto. Muito semelhante então a este, mas com estruturas ligeiramente diferentes, mediante o rigor do terreno. Temos aqui então o opus incerto, por exemplo, o opus quadratum, muito utilizado então nos muros das muralhas, e, para além disso, então temos aqui novos sistemas construtivos, nomeadamente as cúpulas e as abóbodas. Estas, então, são estruturas, efetivamente, criadas de raiz pelos romanos, nomeadamente os arcos de volta perfeita, ou ainda as arcadas. Temos, então, como criação romana, as abóbodas de verso, que exerce uma pressão contínua, as abóbodas de arestas, e ainda as abóbodas formadas por uma sucessão de abóbodas de aresta. Aqui o que é importante aqui depois é que na classroom eu vou colocar esta mesma apresentação para que vocês então possam ver sem qualquer problema, então que vocês se tiverem algumas dúvidas possam ver esta matéria, não é? Esta matéria sem qualquer dificuldade, obviamente nem tudo fica na cabeça, mas continuando, nós então estamos a falar então da arquitetura grega, da arquitetura romana, peço desculpa, as inovações arquitetónicas, então o arco, a abóbada, o teto formado por arcos, é? Temos aqui no exemplo, por exemplo, na imagem o arco de Constantino, em Roma, construído em homenagem à vitória de Constantino, por exemplo. Também temos então o aperfeiçoamento de conhecimentos de orografia e topografia. Neste caso, quando falamos desta matéria, digamos assim, orográfico ao nível dos veios de água e topografia ao nível, digamos assim, dos relevos da paisagem, técnicas de terraplanagem que vão ser muito importantes para a construção de edifícios, mas também para a construção das vias, das estradas, invenção de cofragens, dispositivos amovíveis de madeira destinados a conter as massas de betão fresco, e nos símbolos, a armação de madeira que molda os arcos. E outra também muito importante, falámos há bocadinho mesmo, que são a utilização de grampos de metal, em vez de utilização de argamassa,
em grampos de metal para fortalecer as juntas entre os blocos de, de, de pedra. De pedra. Então, temos então o aperfeiçoamento da orografia e topografia. Temos aqui um topógrafo romano com o compasso e a groma. Instrumento utilizado para o nivelamento dos campos, para o traçado das estradas e das ruas. Temos então aqui de que forma é que era feita a terraplanagem, então, para a construção, por exemplo, dos aquedutos, por exemplo, não é? Então os aquedutos, por exemplo, temos aqui o aqueduto de Pegões em Tomar, que está até muito bem conservado, não é? E foi uma forma de coletar a água da chuva através do implúvio. O implúvio que é então outro nome para o aqueduto. A água caía nos aquedutos, mas depois através de grandes contentores de água, então cisternas de água, podia então transportar água de um local para outro local onde tivesse tanta água assim abundante. Os teatros, nomeadamente a concepção arquitetónica romana do teatro, é diferente da grega. Enquanto que a grega constrói em anfiteatro, em semicírculo, ou 3/4 de círculo, o teatro romano é um teatro elíptico, circular, elíptico. E o maior exemplo disso é o Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma, localizado então em Roma, foi construído no século I, já da nossa era, por Vespasiano e por Tito, no local onde antigamente se encontrava o, eh, o, eh, o Palácio Dourado de Nero. O, Palácio Dourado, o primeiro nome do Coliseu não foi Coliseu, foi Teatro Flaviano, e aqui aconteceu tudo, desde lutas de gladiadores, desde com animais, inclusivamente houve uma realização de uma batalha naval, não é? Uma teatralização de uma antiga batalha naval, porque por baixo do Coliseu passava um rio que alimentava o antigo Palácio Dourado de Nero. Então fez-se ali uma exemplificação de uma antiga batalha naval entre os romanos e os cartagineses. Então, ornamentado efetivamente com arcos, colunas, esculturas, abrigava até 47 mil espectadores. Enorme, quase como um típico estádio de futebol nos dias de hoje. As arquibancadas desenvolviam-se em 3 pavimentos, não é? Eram sustentados por uma série de abóbadas, podemos ver aqui, cujos arcos permitiam uma ventilação dos espaços e foi utilizado durante 400 anos. Portanto, uma tenda de tecido era estendida para proteger os espectadores do sol. A estrutura dos estádios de futebol tem então atualmente a origem no Coliseu. Atualmente encontra-se em ruínas, mas ainda são permitidas, como vocês sabem, visitas. Então, as famosas batalhas entre os gladiadores, falar que ganham muito interesse, a célebre a ideia do pão e circo. E foi aqui também que muitos cristãos primitivos então viram efetivamente então, o seu fim. As colunas, como a coluna de Trajano, foram também um dos aspectos da arquitetura romana mais visíveis, mas também as colunas, as colunas essas que foram inspiradas originalmente nos obeliscos egípcios, que neste caso tinham base quadrangular, enquanto que os romanos eram a base circular. Pronto. Temos aqui outras técnicas de instrumentos e de engenharia, nomeadamente a invenção das cofragens, é? E ainda os símbolos, a criação de umas pedras de fecho também aqui, também, pronto. É? Pronto, por exemplo, o fecho do arco, as aduelas, digamos assim, que eram aqueles pequenos arcos, aquelas pequenas pedras que tentavam efetivamente então suster todo o peso do arco, provavelmente, e toda a construção nativa, a pressão lateral, né? O arco foi um elemento estrutural de toda a arquitetura romana. O detalhe rigoroso das aduelas e a pressão calculada que exerciam umas sobre as outras era o que sustentava o arco. E a utilização, então, dos grampos. A utilização dos grampos para fortalecer, então, as juntas entre os blocos de pedra.
de pedra. Pronto. Obviamente que depois então a arquitetura vai ser também marcada muito pelo estilo decorativo, nomeadamente no que diz respeito aos estilos arquitetónicos relacionados então com as colunas, com as colunas. Nomeadamente a ordem que tu escolhi, vão ser criadas então aqui ordens arquitetónicas. A primeiro vai ser efetivamente então criada vai ser os romanos vão se inspirar nas ordens coríntias e jónicas, dóricas, gregas, mas depois vão criar ainda a ordem toscana, a ordem compósita, né, que são, digamos assim, estilos mais modernos e que são uma valorização então, das ordens anteriores. Por exemplo, Vitrúvio, que foi efetivamente uma das grandes figuras da arquitetura romana, engenheiro e arquiteto romano que viveu no século I, e que deixou como legado 10 volumes, aos quais deu o nome de Arquitetura, que constituíram um único tratado europeu do período greco-romano, que chegou então aos nossos dias e que serviu como fonte de inspiração então, a muitos arquitetos da Renascença. Então, a realidade é que então, os princípios que marcavam então, a arquitetura de Vitrúvio, que depois se tornou efetivamente inspiração para todos os arquitetos, inclusivamente do nosso tempo, não é? Os princípios de Vitrúvio, que ainda hoje são uma das principais linhas das ordens dos arquitetos em todo o mundo, são então utilitas, vetustas e firmitas. Utilidade, beleza e solidez. A base teórica então da arquitetura clássica e, por que não dizer, de toda a noção teórica da arquitetura atual. Meus amigos, para a semana continuamos, esta feita com a pintura e com a escultura romana. Espero rapidamente voltar ao vosso convívio presencial. Espero que tenham gostado desta aula, tanto quanto eu gostei. Façam o favor de serem felizes.